Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode, olha, mudar tudo. A ideia é a seguinte: e se o sofrimento não tiver a ver com o que acontece com a gente, mas sim com a forma como a gente escolhe enxergar as coisas? Vamos explorar juntos como só uma pequena mudança de percepção já pode abrir um caminho incrível para a paz. Olha só essa frase. Ela é o ponto de partida de toda a nossa conversa. O que ela quer dizer no fundo? Que a realidade não é algo fixo lá fora, mas sim uma interpretação nossa. É como se os nossos pensamentos, nossas crenças, nossos medos, tudo isso fosse uma lente, sabe? Uma lente que colore tudo que a gente vê. E sacar isso de verdade é o primeiro grande passo para a gente poder assumir o controle da nossa própria experiência. E é exatamente por aí que a gente começa. Se a nossa visão do mundo é uma interpretação, então como é que a gente constrói essa realidade que, nossa, tantas vezes acaba nos causando dor? Vamos dar uma olhada de perto, investigar mesmo a mecânica por trás do nosso próprio sofrimento. E aqui está o pulo do gato. Pensa só, um evento qualquer, sei lá, uma demissão, o fim de um relacionamento, uma crítica que a gente recebe, isso por si só é um fato neutro. O sofrimento, na verdade, não está no fato, está na história que a nossa mente cria instantaneamente ao redor daquilo. Aquela vozinha que diz, isso é terrível, minha vida acabou, ninguém me dá valor. E as ferramentas que a gente usa para construir essas histórias dolorosas são os rótulos. É batata. Quando a gente bota o rótulo de injusto numa situação, o que vem junto? A raiva. Quando a gente se rotula como um fracasso, o que a gente sente? Vergonha. Percebe? A dor não está no que aconteceu, mas no julgamento que a gente colocou em cima. Beleza, então. Se a gente cria as histórias e os rótulos, isso pode até soar meio pesado, né? Uma baita responsabilidade. Mas é exatamente aqui que o jogo vira. Porque essa análise mostra o lado libertador disso tudo, o nosso próprio poder. Essa é uma ideia, nossa, radical e muito poderosa. Ela pega a responsabilidade que a gente joga no mundo lá fora e traz para dentro. Ou seja, não é um mundo que impõe um significado nas coisas. Somos nós que projetamos os nossos significados no mundo, baseados em quê? No nosso passado, nos nossos medos, nas nossas crenças. E aí vem a grande sacada. Se a gente é a fonte do significado, então a gente também tem o poder de mudar esse significado. O ponto central aqui não é culpa de jeito nenhum, é liberdade. É entender que a mesmíssima mente que criou uma história de sofrimento tem o poder de escolher uma história completamente nova, uma outra interpretação. Tá, mas como é que se faz isso na prática? Porque não adianta só ficar na teoria, né? Pois bem, a fonte dessa nossa análise oferece um guia bem prático, um método mesmo, para a gente limpar a lente da nossa percepção. E o nosso roteiro é este aqui. São 5 passos que basicamente convidam a gente a dar uma pausa antes de reagir. Eles funcionam como um treino para a gente observar os nossos pensamentos em vez de, sabe, ser controlado por eles. Vamos dar uma olhada mais de perto em alguns desses passos. Essa imagem ilustra de um jeito genial o terceiro passo, que é o praticar o não saber. A metáfora é perfeita, né? É como usar óculos escuros dentro de um quarto. Muitas vezes a gente age com aquela certeza de quem está vendo tudo com clareza, mas na verdade está olhando através de uma lente escura de medo, de experiências passadas. A humildade de simplesmente admitir, quer saber? Eu não sei o verdadeiro significado disso. É isso que abre espaço para uma nova percepção aparecer. Isso aqui ajuda muito a gente a entender o quarto passo, questionar os próprios pensamentos. Porque como saber o que é um pensamento verdadeiro e o que é só ruído mental? A fonte dessa análise sugere um teste bem simples. Como esse pensamento faz a gente se sentir? Pensamentos que são como um ataque, tipo autocrítica, vitimização, julgamento, sempre geram dor. Já os pensamentos reais, segundo essa visão, vêm acompanhados de paz, de lucidez, de amor. Então, seguindo esses passos, para onde a gente está indo, afinal? O objetivo aqui não é buscar um estado de felicidade constante que não para. É algo mais profundo, mais estável, o início da paz. E isso nos leva a uma pergunta essencial. Quando algo nos perturba profundamente, mas profundamente mesmo, qual é a causa real por trás daquela reação tão intensa?
E a resposta, de acordo com essa análise, é que raramente a gente está transtornado pelo motivo que a gente acha que está. O evento de agora é só o gatilho. A intensidade toda da reação vem de uma ferida antiga, de um medo lá de trás que não foi resolvido e que foi ativado. Sabe, aquela pessoa no trânsito não é a causa da fúria. Ela só apertou um botão antigo daquela sensação de desrespeito. E com isso, a meta final fica muito mais clara. Não se trata de ficar gerenciando cada emoção negativa uma por uma, apagando incêndio. A proposta é uma mudança de sistema operacional da mente. É como desinstalar o programa do medo para finalmente começar a rodar o programa da clareza, do amor, da paz. Para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. E se todo esse esforço para conquistar a paz estiver, na verdade, nos levando na direção errada? E se a paz não for um prêmio lá no final de uma batalha, mas sim o cenário que sempre esteve aí o tempo todo, só esperando a gente limpar as nossas lentes para finalmente conseguir enxergar? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar essa análise.